Estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute há 17 anos tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E a partir do programa de hoje, bem como na próxima semana, são 2 edições, nós vamos trazer os principais momentos de uma audiência pública contra a aprovação do projeto de lei 257, que tramita no Congresso Nacional e que nós vamos falar depois do intervalo. Estamos pedindo aquilo que nos é de direito. Estamos de volta com o programa Cidadania e Serviço Público da FESPESP. No último dia 17 foi realizado aqui na Assembleia Legislativa, onde nós estamos gravando, uma audiência pública por solicitação do deputado estadual Carlos Gianazzi, do PSOL aqui de São Paulo, uma audiência pública contra a aprovação do PLP, o projeto de lei que vem da Presidência da República, o 257/2016, que está em tramitação na Câmara dos Deputados. E o que diz esse projeto? Esse projeto ele fala a respeito da repactuação das dívidas do Estado, e ao repactuar essas dívidas do Estado, ele traz enormes prejuízos para os servidores. Congelamento de salário, não nomeações de concurso público, paralisações de concursos públicos e uma série de outros fatores. E está acontecendo em todo o país audiências combatendo a aprovação do PLP 257, e agora em junho promete-se uma grande manifestação em Brasília. Então hoje você acompanha a primeira parte com as manifestações aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Acompanhe. Agora, não só fazer um discurso, mas vamos arrumar uma lição de casa para nós, que é mais importante até do que os nossos discursos aqui. É chegar para o nosso companheiro de trabalho ao lado, ou chegar para o nosso companheiro de luta na entidade e dizer para ele o seguinte: rapaz, você sabe qual é o prejuízo do 257 para o servidor público? Primeiro, proíbe reajustes ou adequação de remuneração a qualquer título aos servidores que há anos não têm sequer reposição salarial da inflação. Vamos dizer para o colega. Segundo, proíbe a progressão no plano de cargos e carreira. Terceiro, proíbe quinquênios. Quarto, proíbe licença-prêmio. Quinto, proíbe férias e licença em pecúnia. Aumenta de 11% para 14% a sua contribuição previdenciária. Você vai ficar aí sentado, cara? Você não vai se organizar junto com a gente para ir para essa luta? Agora, não é só o seu colega servidor, não. Você vai dizer para o seu vizinho, você vai dizer para aquele cara que faz um churrasquinho no final de semana com você, que joga futebol, que assiste futebol com você, dizendo o seguinte: ô sujeito, sabe o que vai acontecer com a aprovação do 257? Não vai ter mais concurso público por 2 anos. Sabe o que isso significa? Significa, inclusive proibindo o chamamento a postos já aprovados, significa que vai ter menos gente na polícia, vai ter menos gente na educação, menos gente na saúde. Quando você procura o posto de saúde e não tem gente suficiente para atendê-lo, agora terá menos ainda. Meu vizinho, não é só para o servidor público. O 257 derruba a prestação de serviço público para você que paga impostos. Nós temos que mexer também com esse nosso vizinho. E não tem como deixar de dizer que não é só o 257, já se falou aqui. Daqui a um mês, no Congresso, nova reforma da Previdência.
E agora? O que vai acontecer? O que pode acontecer numa reforma da Previdência, aonde Previdência é ligada ao Ministério da Fazenda? Agora é com a gente, é conosco. Nós vamos ter que ir a Brasília. Não adianta só ficarmos aqui sentados. Vamos voltar aqui se for aprovado lá. Mas tomara que não seja aprovado lá. E para não ser, temos que ir para Brasília. Vamos nos unir as entidades. Nós já fizemos isso. Nós já organizamos 2, 3 aviões para ir a Brasília. Num custo muito menor para as entidades. Temos que estar em Brasília. Temos que ir para Brasília. Agora eu queria aproveitar, até para as outras entidades, para outras representações de centrais que estão aqui presentes, uma coisa que consideramos muito importante. Aconteceu essa discussão numa reunião da Pública, Central do Servidor Público, que é, primeiro, fim do aparelhamento ideológico do Estado. Chega. Fim do aparelhamento ideológico do Estado. Enxugamento drástico dos cargos comissionados, com redução de 75%. E não só o que foi reduzido. Derrubada do veto à auditoria cidadã da dívida pública. Fim das terceirizações no serviço público. Nós temos que juntar tudo isso. Nós não podemos esperar uma nova reforma da Previdência e um novo 257. Nós temos que estar à frente de toda essa maldade contra o servidor público e não simplesmente correndo atrás quando ela aparece. Obrigado. É muito importante que essa audiência pública seja realizada aqui na Assembleia Legislativa, até porque, vocês sabem, se o projeto for aprovado no Congresso Nacional, espero que não, e tudo faremos para que ele não seja aprovado, mas se ele for aprovado, haverá aprovação também de um outro projeto aqui na Assembleia Legislativa, porque a Assembleia tem que autorizar o governador a fazer os cortes, todos colocados no PLP 257, no processo de renegociação da dívida com a União e com o BNDES. Então, a audiência pública aqui também ela é preventiva, é uma forma de alertar a Assembleia Legislativa que haverá muita resistência aqui no Estado de São Paulo, que é um Estado já mobilizado, os servidores estão mobilizados, já ocorreram algumas audiências, algumas manifestações públicas, eu participei de uma que foi organizada na frente do Palácio dos Bandeirantes. E nós vamos reagir, porque esse projeto, PLP 257, é o projeto do ajuste fiscal. É isso que está em jogo hoje no Brasil. Um ajuste que já vinha sendo feito pelo governo Dilma, tanto é que o PLP é do governo Dilma, é da presidente Dilma, e eu falo aqui para vocês e briguei muito aqui com a bancada do PT aqui, porque antes da Dilma sair, eu pedi muito para a bancada do PT aqui, os deputados da bancada, para que eles pressionassem a presidente a retirar o projeto, enquanto ela estava ainda no comando do Executivo, mas não retirou. Estranhamente, o projeto continua tramitando na Câmara dos Deputados em regime de urgência. Então, porque vem um ajuste. O ajuste, e ele ganha força agora com o novo governo Temer. Hoje nós tivemos 3 notícias que vocês acompanharam pela imprensa. A entrevista do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, já sinalizando com a reforma da Previdência contra os trabalhadores. Então, se nós já tivemos a reforma da Previdência do Fernando Henrique, a emenda 2098, depois a emenda 41 do Lula, que nos prejudicou todos os servidores públicos do Brasil, falo nós porque eu sou diretor de escola pública, atuo na área do magistério, então todos nós aqui, nós fomos prejudicados pela emenda 41. E agora vem essa terceira reforma da Previdência contra os trabalhadores brasileiros. E ele já sinalizou que apresentará um projeto de lei em 30 dias. A proposta será apresentada para o Congresso Nacional, né? A anexação do Ministério da Previdência Social na Secretaria da Fazenda mostra claramente a visão que o governo tem da Previdência. Ela não vai ter mais caráter social, mas financeiro
e econômico. Então, tem uma mudança significativa. Isso nos preocupa muito. Segunda notícia foi a entrevista do ministro da Saúde. Ministro da Saúde, na entrevista para a Folha de São Paulo, hoje, um ministro que foi financiado pelos planos de saúde privados, ele disse que tem que diminuir o tamanho do SUS, do Sistema Único de Saúde. E disse que tem que fazer reforma, tem que fazer cortes nas áreas sociais, na Previdência, e o pronunciamento também do ministro da Educação, que está defendendo publicamente a cobrança de mensalidades nas universidades públicas brasileiras, inicialmente nos cursos de pós-graduação, do mestrado, doutorado, os cursos de lato sensu e também nos cursos de extensão. Então, são 3 medidas que só confirmam que haverá um ajuste fiscal, que nós vamos ter perdas trabalhistas, sociais e previdenciárias, né? Porém, a nossa função aqui é reagir a isso, por isso que a audiência pública é uma forma também de reação, para fazer frente a todos esses ataques. E no caso aqui específico, nós vamos lutar contra o PLP 257, que é um projeto perverso, nefasto, eu diria que é um dos maiores ataques de toda a história aos servidores inicialmente estaduais, porque ele afeta primeiro os estaduais, ele representa um confisco salarial, confisco de direitos, né, acaba com as promoções, congela salários, congela concursos públicos, incentiva as terceirizações e eleva a contribuição previdenciária de 11% para 14%. Sem contar outros aspectos aqui que vocês vão levantar nas intervenções, ele faz uma verdadeira reforma do Estado, esse projeto de lei. Ele é muito complexo, não é só isso, ele é muito pior do que o ataque aos servidores estaduais. Por isso que nós temos que estudar mais, que é um projeto extremamente danoso ao Brasil, não só aos servidores públicos brasileiros. Então, a nossa tarefa aqui é unificar forças e pressionar todas as bancadas. Por isso que é uma audiência suprapartidária. Eu chamei todos os deputados estaduais aqui, de todos os partidos, né, porque é importante que esses deputados pressionem as suas bancadas no Congresso Nacional, porque nós temos representação de todos os partidos aqui na Assembleia Legislativa. Quero deixar 2 relatos da minha participação em algumas atividades já em prol do não ao PLP. Uma delas em Brasília, com diversos servidores de outras categorias. Nós estivemos visitando alguns deputados federais que, no contato conosco, no contato com os trabalhadores, no olho, e notando a gravidade do PLP 257, solidariamente nos disseram que podíamos contar com o voto contrário deles, numa condição de votação. E um outro relato que me preocupa bastante, um dos coordenadores da nossa federação ontem, num diálogo com outros servidores, colocou que são 58 projetos que são contrários aos interesses dos servidores públicos, em especial o PLP. Então, não estamos somando esforços, estamos nos debruçando em cima de todas as atividades, seja no Estado, seja em outros estados, enfim, a pública, a nossa federação e a nossa confederação tem tentado deixar os nossos representados, aqueles que nós representamos em nossas entidades, com a mesma responsabilidade de cada um de nós aqui, somarmos nossas forças e dizer não a essa afronta aos 12 milhões de servidores do nosso país. Muito obrigado. Bom, inicialmente eu gostaria de fazer uma observação. A gente viu aqui alguns parlamentares que passaram aqui na tribuna. Eu gostaria que eles tivessem a mesma coerência que eles falaram que defenderiam o barrar do 257 em Brasília, que eles façam isso aqui na Assembleia Legislativa, né? Eles tiveram a oportunidade de barrar projetos, como o deputado Zanatti lembrou, do Alckmin, que provocou arroxo, que já está provocando arroxo e proibição de concurso público aqui conosco. Não fizeram. Espero que tenham colocado a mão na consciência e que tenham mudado de posição a partir de agora. Bom, em relação ao 257, eu acho que nós temos que
A questão da união, como foi colocado aqui, foi muito importante, isso está sendo construído, deve ser ampliada. Eu acho que a questão da união com toda a categoria do funcionário público deve ser ampliada. Nós temos que lembrar que tem outros segmentos, sindicatos, associações, que, por exemplo, não estão aqui hoje, que nós devemos estabelecer o diálogo com eles para ampliar esse movimento. E por que nós precisamos ampliar esse movimento? Porque nós precisamos barrar esse movimento. E para barrar esse movimento, se for como a colega colocou, com a questão de uma greve unificada, ele tem que fazer isso junto com os outros. Então nós precisamos aumentar esse diálogo e aprofundar o debate. Nós precisamos mais ações em Brasília e mais ações nas assembleias legislativas. Barrar o 257 passa a ser nossa obrigação, porque não é só a defesa do servidor público, mas no que tem apontado no horizonte é a defesa da saúde pública, é a defesa da educação pública que nos aponta para nós. A 257, na realidade, ela passando, se porventura ela passar, ela não é o fim em si. Eu entendo que o grande coroamento, o grande finale para o 257 é a ampliação, é a prática da terceirização na educação, na saúde e na segurança pública também. Alguns colegas falam, acho que eles vão tirar os militares. O setor de terceirização, no setor, por exemplo, da segurança pública, de segurança de penitenciária, é algo extremamente rendoso e vai interessar para muita gente. Então nós temos que fazer essa frente também. Então o que eu acho é que esse projeto, o PLP 257, é uma afronta ao servidor público. Eu estou aqui representando a Confederação Nacional dos Servidores Públicos e também sou primeiro vice-presidente da Pública, a central que foi, no mês de agosto do ano passado, criada para defender exclusivamente o servidor público. Na verdade, hoje, o orçamento federal, 51% é para pagamento de dívida, gente. 51%. O que sobra, não sobra nada para as coisas importantes como saúde, como educação, como segurança e para os nossos salários, que eles fazem de conta que não existe. Então, na verdade, o que se fez? Se pretendeu, o governo anterior, fazer uma barganha muito séria com todos os estados, porque aí vamos fazer o seguinte, 20 anos de pagamento da dívida, todos os estados, mais 10 anos para todos os financiamentos que tem no BNDES. Então o que acontece? Isso é um assalto aos cofres, porque a União fica com a dívida e os estados também vão, lá no futuro, não permitir pagar essa dívida. Já aconteceu isso em 1998, foi feito exatamente como está sendo feito hoje, uma prorrogação de dívida dos estados. Aconteceu, só vou dar um exemplo. Santa Catarina, que naquela época, 1998, tinha uma dívida de 4 bilhões, pagou 9 e tem um saldo para pagar de 13 bilhões. Isto que estão fazendo agora é muito pior do que aquilo que foi feito naquela ocasião. Então os estados pensam que vão resolver o problema e no futuro não vão ter possibilidade de pagamento. Aí vem exatamente o quê? Um projeto que coloca quem para pagar essa conta? O servidor público. Quem vai pagar essa conta? Nós, servidores públicos. Termina com todos os aumentos de vencimento por diversos anos, termino com vantagem, termino com benefícios, todos eles, termino com os concursos. Não é possível que isso caia nas nossas costas, gente. Não é possível que isso aconteça. Poderia, sim, ser chamado esse projeto de 171, em vez de 157. 171 seria um bom número também, né? Então, eu acho que, na verdade, é preciso colocar... Veja, gente, nem reposição de pessoal nós teríamos mais. Hoje, se nós verificarmos o valor... o tamanho do nosso servidor público, cada vez ele vem diminuindo. Cada vez tem menos funcionários. E eles querem, na reposição, não pode repor mais. Então, onde vamos parar? Não é possível isso.
E aí uma coisa que eles colocam de uma forma muito tranquila e que deveria ser muito maior é corte de cargos comissionados. Eles colocam só 10%. 10%! O Brasil tem 120 mil cargos comissionados, que são os partidos que não interessa o partido. Nós não estamos aqui para defender o partido A, o partido B, o partido C. Nós estamos aqui para defender o servidor público. E, na verdade, os cargos comissionados são para padrinhamento. Os cargos comissionados que em todas as vezes aparecem no nosso governo é para padrinhar pessoas que não são capacitadas. Pessoas que estão ali para mamar no governo. E o que acontece, gente, com os bancos? Quem ganha mais dinheiro nesse país são os bancos. E o que faz os bancos? Qual é a participação dos bancos nesse problema nosso? Qual é a economia que eles vão fazer? Qual é o sacrifício que os bancos vão fazer? Nenhum! Vão tirar mais dinheiro nosso, vão colocar mais taxas para nós. É isso que está acontecendo no nosso país. Isso não pode continuar. E o mais importante, gente, eles querem fazer uma cesta única, colocando que a nossa previdência teria que aumentar de 11% para 14%. Isso é um absurdo total, porque a dívida hoje de todos os estados, que soma a mais de 400 bilhões, se você verificar 4 estados do Brasil, eu vou listar São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Esses 4 estados representam 83% dessa dívida. Agora, por que fazer uma cesta e todos os estados acabam com a sua autonomia? Cada estado não pode verificar a sua previdência. Vou dar um exemplo do estado de São Paulo. Nós recolhemos a nossa previdência, sempre recolhemos, e na verdade usaram o nosso dinheiro. Nós fizemos reuniões, colocamos inclusive um avaliador para isso, um atuário, e na verdade o Estado nos devia naquela ocasião, que nós fizemos o levantamento, mais de 58 bilhões que eles usaram do nosso dinheiro, usaram da Previdência, e na verdade a SPPrev inclusive aceitou que seriam 34 bilhões, e que jamais iriam aumentar a Previdência enquanto não se descontasse esse valor. E o que acontece? Então entra nesse valor de 14% para passar, e o mais grave, já foi citado aqui, mas é bom colocar novamente, o aposentado e pensionista que não devia pagar 1 centavo depois da aposentadoria, nem 1 centavo, porque ele já pagou durante 35, 40 anos, então, na verdade, ele tem que agora passar a 14%. Isso é um absurdo, gente. Não pode continuar isso. Então, eu queria colocar o seguinte, que nós estamos desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. Estamos estourando tudo que é limite. Então, na verdade, nós queremos, colocar, vamos retirar da pauta o 257. Vamos retirar da pauta o 257. Muito obrigado, gente. Um grande abraço. Quando o plenário estava cheio, uma das primeiras pessoas a usar essa tribuna, uma autoridade aqui da Casa de Leis, foi um deputado que ele representa a bancada do PSDB, ok? Um deputado que representa a bancada do PSDB. Ele não veio aqui falar individualmente, ele não veio aqui falar da sua autoridade nessa Casa de Leis, de forma individual, mas ele veio falar, evidentemente, da sua bancada. Ora, se essa bancada do PSDB, ele nos colocou aqui uma situação de apoio ao servidor público, ele nos colocou uma situação de colaboração ao servidor público, ele falou que nós podemos contar e cobrar, não só ele, mas toda a bancada do PSDB aqui nessa Casa de Leis. Agora, olha que contradição.
esse mesmo deputado que representa essa bancada do PSDB, que está aqui há 20 anos no poder do Estado de São Paulo, sucateou o serviço público, sucateou a saúde, sucateou a educação, que agora tem a CPI da merenda, sucateou o poder judiciário, e essa mesma bancada do PSDB vem aqui em face desse deputado, representando esse partido que está aqui no poder há 20 anos, falar que agora eles estão à nossa disposição. Olha que ironia, olha que engraçado. Por que eles não estiveram à nossa disposição para não deixar que o serviço público ficasse onde está? Por que eles não tivessem à nossa disposição para não deixar sucatear todo o aparelhamento do serviço público aqui do estado de São Paulo? Vocês percebem a contradição? O deputado do PSDB vem falar que é solidário, que está nos apoiando, que é só cobrar, que é só ir lá reivindicar, que ele vai fazer. E esse mesmo deputado que representa aqui o PSDB sucateou o serviço público há mais de 20 anos. Será que realmente ele quer nos ajudar? Será que realmente alguma coisa vai acontecer em relação a essa bancada aqui na Casa de Leis? Eu pergunto para os senhores, é uma reflexão para os senhores nessa noite. Então, essa bancada que aqui esteve, no começo aqui dessa tribuna, no começo aqui dessa audiência pública, é a mesma bancada que está aqui há 20 anos, travando tudo no estado de São Paulo, desvalorizando cada companheiro, cada companheira de vários serviços públicos. Muito obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, um programa que discute há 17 anos tudo aquilo que interessa a você, cidadão, a você, servidor. E hoje você pode acompanhar o primeiro programa da série de 2 que nós fizemos aqui na Assembleia Legislativa com uma audiência pública contra o PLP 257 de 2016. Eu já convido você para que na próxima semana acompanhe o segundo programa desta série. Uma boa semana e até o próximo programa.